Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta quinta-feira, dia 28 de janeiro. Estou antecipando essa videoanálise devido a um compromisso que eu tenho antes do fechamento do pregão. Agora praticamente às 17 horas, Ibovespa apresentando aqui uma estabilidade, mais 0,07%, 38.400. Eu interpreto o pregão de hoje mais como uma correção de todo esse movimento de subida, essa é a minha interpretação. Ibovespa, olhando tecnicamente aqui aquela região dos 38 mil pontos, gerou um fundo ali a partir das 12 horas, forte fundo, com a correção muito pequena em relação ao movimento de subida anterior, agora fazendo uma correção maior, vamos dizer assim, no tempo. Minha expectativa é de manutenção de fundo ascendente aqui no gráfico 60 minutos, então, ou seja, expectativa de continuidade desse movimento de correção, dessa forte tendência de baixa, correção aqui no gráfico diário. É importante ressaltar, para manter dentro dessa perspectiva, seria importante o Ibovespa não voltar a trabalhar abaixo dos 38 mil pontos, já comentado na última videoanálise. No mini índice, dificuldade que eu tive em relação a passar alguma recomendação no pregão de hoje, visto, ou seja, identificar uma oportunidade mais clara de entrada, principalmente dentro do que eu mencionei na ponta compradora após alguma correção do G60. Quando fez essa correção que foi até forte no sentido de ganhou bastante força aqui para baixo, esse candle aqui fecha praticamente na máxima e no início das 12 horas, mesmo que quisesse fazer alguma entrada aqui na superação da máxima deste candle, ficou muito difícil de passar, colocar os valores de entrada, colocar o gráfico como eu costumo fazer lá no Telegram, para quem já está dentro desse canal que recebe as recomendações. Então, ficou difícil de fazer essa entrada para pegar esse movimento de subida, mas de qualquer forma, para o próximo pregão, a gente está tendo aqui um candle mais de indefinição, dentro do que eu falei do Ibovespa, interpreto mais como correção, enquanto se mantiver acima da mínima de hoje, 38.085, minha expectativa maior é de buscar operações na ponta compradora para day trade, ou através do gráfico diário, ou através mesmo do gráfico 60 minutos. No gráfico diário não, desculpe, gráfico de 10 minutos, ou do gráfico de 60 minutos. Mini dólar, olhando para o mini dólar bem confuso no pregão de hoje, confuso no sentido de ter um movimento mais direcional. Primeiramente, porque minha expectativa era, na realidade o meu interesse, seria abrir superando a máxima do pregão anterior, gerar correção dentro do que eu falei na última análise, gerar correção para buscar alguma entrada. Mas já abriu com um gap de baixa, só olhar o gráfico aqui de 10 minutos, um gap aqui de baixa nesse ponto, em relação ao fechamento anterior. E depois disso, ganhou bastante força para cima, superou a máxima do dia anterior e veio praticamente para perder a mínima do dia anterior. Então o movimento ficou bem complicado, até perdendo a mínima desse pregão aqui, desse forte candle de baixo, ficando meio confuso pelo menos para uma operação aqui no mini dólar, que não seja basicamente a compra em cima de suporte ou venda em cima de resistência. Então esse é outro tipo de estratégia. O interesse maior seria pegar algum movimento mais definido aí de alta no gráfico de 60 minutos ou mesmo um gráfico de menor periodicidade. Nesse momento o mini dólar vai voltando para baixo daquela região que eu já mencionei na última análise, na região dos 4.085, está por enquanto abaixo desse patamar, aos 4.100 pontos. Então para o próximo pregão, sinalizações de alta acima deste patamar, principalmente usando essa região de 4.100 como suporte, meu interesse maior seria buscar operações na ponta compradora, abaixo da região dos 4.85, dependendo também da formação de topo descendente no gráfico de 10 minutos, seria a minha possibilidade de trabalhar na ponta vendedora dentro desse sinal de indefinição do pregão de hoje. Falando aqui da Petrobras terminou o dia apresentando aqui, terminou o dia não, ainda está correndo o dia, o costume de falar terminou o dia, agora às 17 horas. Está em 4,58 nesse momento, faltando uma hora para fechar o pregão, está aqui praticamente igual ao Ibovespa na estabilidade, mais 0,22%. Também deu uma pancada para cima às 12 horas, superando aqui uma região de topo anterior no gráfico ali de 60 minutos. Da mesma forma que eu já comentei no Ibov, expectativa de buscar a operação na ponta compradora, daria para buscar a operação na ponta compradora focando mais em operações pelo intraday, visto que já está dentro de um movimento de subida no gráfico diário, enquanto se mantiver acima dessa região aqui, que é a mínima de hoje, R$ 4,35. Então esse seria o objetivo para o próximo pregão. Na Vale 5, cheguei a recomendar uma compra agora há pouco, na expectativa da Vale 5 se sustentar
ela está nesse momento apresentando queda de 2,51%. Para mim, a correção dela no G60 foi fraca para buscar a entrada já aqui, tanto que foi lá em cima, voltou rapidamente. Agora vai ficando com a correção mais satisfatória, no meu entender, em relação ao movimento de subida anterior. E ainda dentro de um movimento de alta no gráfico diário, a expectativa seria de buscar uma compra se ela voltar aqui para cima da região de R$ 7,11 a R$ 7,12. Então até mencionei a entrada em 7,13. Se ela conseguir fazer aqui gerar essa subida na última hora de pregão, fechando aí até acima desse patamar, seria a possibilidade de entrada na Vale 5. Caso não faça isso, vai ficar para o próximo pregão, ainda nessa mesma expectativa de tentar pegar um próximo movimento de subida aqui no gráfico de 60 minutos. Na sequência, falar aqui BVMF3. Nessa mesma situação, o BVMF3 que eu já comentei na última videoanálise, a correção também não foi suficiente para entrar comprando essa formação de fundo. Pelo menos para mim não foi suficiente. Agora vai ficando mais interessante. Uma das possibilidades de entrada mais simples seria se ela conseguir romper essa máxima aqui de hoje, que é R$ 10,45, tentando pegar a continuidade desse movimento de subida que pode impulsionar o ativo para um próximo nível de resistência mais relevante, na faixa ali dos R$ 10,65. Nesse momento, a resistência mais importante que ela vai respeitando está aqui por volta dos R$ 10,40. Essa região aqui que ela ficou bastante tempo se sustentando acima, agora virou um teto para o ativo. Por esse motivo, seria interessante se ela conseguisse romper os R$ 10,45, aumentando a chance de dar continuidade ao atual movimento de subida no gráfico diário. E a outra alternativa seria se ela gerar mais alguma movimentação para baixo no próximo pregão de G60, também tentando pegar alguma situação de fundo ascendente ou mesmo tentando fazer alguma operação de day trade na BVMF3. Embry 3 forte candle de baixa, engolfo de baixa no pregão de hoje, apresentando aí um topo descendente, por enquanto engolfo de baixa, pode até reagir aqui mais para cima, mas é um ativo que para o próximo pregão meu interesse maior seria buscar algum ponto de entrada para venda nesse ativo, tentando pegar o que? Um próximo movimento de baixa após esse engolfo de baixa que por enquanto vai apresentando aí, se mantiver o fechamento para baixo dos 28 e 27 e 31, que é essa abertura aqui, seria realmente um engolfo de baixa nesse ativo. Caso não seja, vai ser uma nuvem negra, enfim, um padrão de reversão dos candles bem forte, em cima após ter testado um patamar antigo de suporte, virando agora resistência, chamada mudança de polaridade. Então, ativo que eu ficaria mais para o ponto vendedor, assim como o Nato 3. Nato 3, movimento bem forte para baixo, vem fazendo um movimento mais sofrido para cima, também testando um patamar ali de antigo suporte, agora funcionando como resistência. A perda da mínima de hoje também traria a possibilidade de se trabalhar na ponta vendedora de um topo descendente em cima de Natura. Então é isso, amigos, muito obrigado por sua atenção e também pelo acesso diário ao site da Altoveira.com. Agradeço aí pelo like, pelo joinha aí na videoanálise e até a próxima.